segunda aula de hoje, Geografia. O sujeito e o seu lugar no mundo. Diferenças étnicas, raciais, étnico-cultural e desigualdade social. Então nós temos aí uma sequência de conteúdos. Então no conteúdo, nas aulas anteriores, o nosso conteúdo também falava disso. Falava do Brasil e as suas diferenças raciais. Falava do Brasil e a sua formação, a miscigenação desse povo, que teve origem nos indígenas, nativos, os europeus vindo para desbravar, né, e falar que descobriu o Brasil, e os africanos que foram trazidos para serem escravizados. Aqui nós temos, na página 47, um texto onde fala das populações, né? Então vamos lá? Fala principalmente da população indígena. Vamos lá? Atividade. Leia o texto abaixo. A população indígena é muito diversa. Alguns grupos vivem nos centros urbanos, inclusive. Há aqueles que exercem cargos públicos, frequentam universidades, trabalham em empresas. Há ainda os que não mantêm nenhum contato com pessoas fora das aldeias. Segundo dado publicado pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, divididos entre 1000 povos diferentes, sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos no litoral do país e 1 milhão no interior. Em 1650, esse número caiu para cerca de 700 mil indígenas, chegando a 70 mil em 1957. De acordo com Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro conhecido por estudar os povos indígenas, cerca de 80 povos indígenas desapareceram no Brasil no século XX. Povos indígenas atualmente. O Censo Demográfico de 1910, realizado pelo IBGE, constatou que atualmente há no Brasil cerca de 817.963 indígenas. Deste total, 502.783 encontram-se na zona rural e 315.180 habitam os centros urbanos. O censo também identificou, em parceria com a FUNAI, 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. Desse total de terras, em apenas 10 apresentam uma população indígena maior que 10 mil habitantes. Quantos índios vivem no Brasil atualmente? Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vivem no Brasil cerca de 817 mil indígenas, representando 805 etnias. A maior concentração de indígenas, segundo a FUNAI, encontra-se na região norte, onde 54% das terras são indígenas, especialmente na Amazônia, e na região centro-oeste, com 19% das terras. Ao todo, as terras indígenas representam 12,5% do território brasileiro. Mais de 500 mil indígenas encontram-se na zona rural e um pouco mais de 300 mil na zona urbana. O censo aponta também que em todos os estados brasileiros há presença de população indígena. Também foram registrados 274 línguas indígenas no país. Vale dizer que 17,5% da população indígena não fala o português. Tem dialeto próprio, tem a sua língua, né? Por isso que a gente diz Tupi-Guarani, Chavante, né?
São as línguas, aquelas que a gente tem mais costume. Aqui em Uberlândia, o próximo não tem índio, então a gente não tem essa familiaridade com eles, né? Mas onde tem índios mais próximos, as pessoas têm bastante acesso a tudo isso, a toda a cultura. Então vamos ao número 1. De acordo com o texto, 17,5% da população indígena não fala o português. Considerando o total de indígenas identificados pelo censo, 817 mil, quantos indígenas representam aproximadamente a porcentagem dos que não falam o português? E aí você tem, né, as opções. De acordo com o texto, 480 mil, 80, letra B, 145 mil, letra C, 80 mil, letra D, 320 mil ou letra E, 8 mil. Então, de acordo com o texto, você vai saber qual é a opção correta, tá? Número 2. Responda as questões abaixo. Letra A. De acordo com o texto, quantos indígenas habitavam o Brasil no início da colonização portuguesa em 1500? Tá lá bem claro, né? Então você vai lá no texto, né? E volta aqui e preenche. Letra B do número 2. Entre as causas da diminuição da população indígena estão as doenças trazidas pelos colonizadores portugueses. De acordo com o texto, 80 populações indígenas desapareceram do Brasil no século XX. Que tal conversar com as pessoas da sua casa e pesquisar na internet ou em livros sobre a causa da diminuição dessa população tão importante para a nossa história? Registre aqui as suas considerações e descobertas. No esquema da semana passada, a professora colocou lá a sequência de 3 vídeos que falavam aqueles vídeos nós já havíamos visto na sala. É uma sequência que tem lá a chegada dos portugueses, os indígenas e os africanos. E eu coloquei na ordem indígenas, portugueses e africanos. E esses videozinhos contam a história toda. E a professora já tinha falado com vocês também. Até da maldade dos portugueses de darem roupas infectadas com doenças para que os indígenas morressem, desocupassem a terra. A escravização dos indígenas. Então tudo isso foi dito, né? E aí você tem como responder, então, a letra B da questão de número 2. Então vamos para o número 3? O mapa abaixo apresenta todos os estados que compõem o território brasileiro. De acordo com o texto que você leu, a maior população indígena concentra-se na região norte e a segunda maior na região centro-oeste. Colora de verde os estados da região norte e de amarelo os estados da região centro-oeste. O mapa abaixo representa todos os estados que compõem o território brasileiro. De acordo com o texto que você leu, a maior população indígena concentra-se na região norte e a segunda maior na região centro-oeste. Colora de verde os estados da região norte e de amarelo os estados da região centro-oeste. Observe a tabela do mapa. Ela vai te ajudar a identificar os estados. Vamos lá? Aí você tem o mapa com todos os estados e separado. Na verdade, ele não está separado por região, né? Porque os mapas que nós vimos separados por região já vem colorido. Esse aqui não está colorido, esse serviço é o seu. Então você vai saber, na sua grade aqui embaixo, nessa tabelinha, tem aqui, ó, quais são os estados do norte, quais são do nordeste, quais são do centro-oeste, do sudeste e do sul. Né? Então você vai, de acordo com essa tabelinha, pintar de
verde os estados do norte e de amarelo os estados do centro-oeste. Tá? Para a aula de geografia de hoje é só. Bom trabalho e eu estou contando com a sua dedicação. Sei que não é difícil para você, você é um aluno dedicado. Então, para a aula de hoje é só. Obrigada. Tchauzinho.